Beleza, pessoal? Estamos aqui na nossa terceira parte da aula de ligação covalente, tá? E agora nós vamos trabalhar a parte da ligação coordenada dativa. Como acontece a ligação coordenada dativa? Olha, falei na aula passada na parte 2, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Que a ligação para formar a molécula, primeiro vai acontecer nos pares ligantes, que são os pares aonde acontece a ligação simples. Depois que aquele átomo está estabilizado agora com 8, ele tem condições de executar empréstimos para outro átomo dos seus pares. Então só vai acontecer a ligação coordenada dativa quando a molécula já está estabilizada. Antes de se estabilizar, não tem como ela fazer essa ligação dativa, tá ok? Basicamente, o que é a ligação dativa? Fiz a representação aqui, um elemento químico X e deixei uma caixinha agora vazia. Pessoal, caixinha? Não, orbital, tá? Então eu tenho um orbital vazio para este átomo. E a possibilidade desse orbital vazio me dá a condição desse elemento químico X receber um par de elétron, tá? Ele recebendo um par de elétron. E aí esse par de elétron que ele vai receber vai fazer parte, vai pertencer a ele e ao outro elemento que está emprestando. Então esse outro elemento ele tem que ter um par não ligante disponível para poder fazer o empréstimo para esse outro átomo. Pessoal, obviamente que as coisas não acontecem bem assim. Um cara tem um orbital vazio sobre... Não. O orbital vazio, ele vai se reorganizar. O átomo vai se reorganizar e a hora que tiver o outro átomo dando a possibilidade de entrar um par de elétron, e se essa ligação gerar menos energia possível, esse átomo então se reorganiza e faz com que libere um par de elétron para que ele possa se encaixar ali, tá legal? Vou mostrar alguns casos aqui nessa aula, nessa parte 3, que seria a reação de ionização dos ácidos, tá legal? E a formação do gás, do hidróxido de amônio. Aí eu vou mostrar essas duas reações aqui, fazendo essa parte da ligação dativa para ficar mais claro para vocês, ok? Então, quando isso acontece, olha como nós vamos representar. Esse átomo, então, vai emprestar um par de elétron para esse. Eu costumo trabalhar dessa forma. X, aí eu coloco uma setinha mostrando quem está emprestando o par de elétron para o outro elemento. Alguns livros adotam a seguinte representação, tá? Ela pode ser assim, ó, 2 tracinhos. Eu particularmente não gosto dessa representação, me confunde, tá? Então eu evito fazer essa representação, trabalho mais com a setinha, que eu me sinto mais à vontade. Você fica também à vontade para escolher aquilo que for melhor para você, tá? Uma observação e muito importante, com um cara aí que consegue fazer essa reorganização, nós chamamos de hibridização. Essa hibridização de orbitais, ele consegue se reorganizar e aí dá condições dele receber par de elétrons. Esse cara é o oxigênio. O oxigênio. Olha o que o oxigênio faz. Coloquei a representação do seu símbolo químico e coloquei os elétrons da sua última camada. Repare, ele tem dois pares desemparelhados e 2 emparelhados. Mas, em alguns momentos, então, dependendo da característica da ligação, da aproximação daquele átomo, ele pode fazer uma hibridização. Ele faz essa hibridização e esse elétron que está do par desemparelhado migra para o outro elétron que está desemparelhado, gerando agora um par emparelhado. Mas essa hibridização do oxigênio possibilita que ele fique com um par com um orbital vazio, aonde ele pode agora receber um par de elétrons de outro átomo. E aí ele consegue ser um cara muito diferente no quesito de fazer as ligações dativas, tá ok? E até mesmo receber um par de elétrons. Então, pessoal,
essa é a explicação da ligação coordenada dativa. Agora nós vamos montar algumas moléculas para você ver aonde acontecem esses encaixes, tudo bem? Então vem comigo, ó. Coloquei aqui, tá meio apagadinho, né? Mas o SO2, eu vou fazer o SO2, vou colocando as moléculas aqui. A hora que der eu apago e faço mais, tá legal? Então vamos lá. Eu vou pegar o enxofre S. Qual que é a família do enxofre? A família, os 7 porquinhos, os calcogênios, é 6A. Então são 6 elétrons, fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho? Faz 2 simples e 2 dativa. O oxigênio está aqui, ó. Vamos trabalhar com ele toda hora. Ele pode estar assim ou ele pode estar assim para poder fazer a ligação dativa. Então, olha lá, vamos começar estabilizando essa molécula. Vou pegar o enxofre, tenho 2 oxigênios. O oxigênio tem 2 pares desemparelhados. Vou ligar de forma dupla. Vai ficar assim, ó. S. Vou fazer as 2 bolinhas aqui do enxofre aproximadas para poder fazer a ligação com o oxigênio. Olha lá. Ok? E esse oxigênio ainda tem os 2 pares aqui, ó. Chuchu, belezinha? Bom, agora vamos lá. O enxofre estabilizou o oxigênio, aqui tudo ok. Mas a molécula fala para mim que ele tem 2 oxigênios, então está faltando um oxigênio. E o enxofre tem 2 pares. Ô Jorge, por que ele não liga no oxigênio? Porque gera instabilidade. Ele vai ligar com outro elemento químico que tem eletronegatividades próximas. E esse enxofre ainda está desequilibrando essa nuvem eletrônica do oxigênio. Então, ele vai se ligar no enxofre que é mais estável, átomo central, como nós chamamos, tá ok? Então, vou pegar o oxigênio agora desse jeito aqui, ó. Vou catar ele assim e vou encaixar num desses pares. Vou colocar ele aqui, ó. Aí. E agora eu tenho os outros pares emparelhados. Essa é a molécula de SO2. Vamos fazer o desenho dela com a fórmula de traço? Fica assim, ó. SO dativo O e os 2 pares de elétrons sobrando. Beleza? Bom, o SO3, pô, tá em casa, você imagina. Tô na mesma característica, agora tá sobrando um par de elétron. Esse é o SO2. Mas tem agora o SO3 tem mais um oxigênio. Então basta encaixar aqui o outro oxigênio. Olha o SO3, ó. O SO3, deixa eu desenhar ele aqui, ó. Vai ficar S. Agora ele tá os 2 aqui, os 2 aqui, os 2 aqui. Aqui eu tô ligado duplo com o oxigênio. Tudo bem? Vamos agora colocar os oxigênios. Aqui eu vou pôr O e O. Esse oxigênio tem 2 pares e esses outros têm 3 pares. Aí. Esse é o SO3. Vamos fazer o desenho dele na fórmula estrutural. Dupla O, dativo O, dativo O. Aí. Mudou tudo. Geometria dele é outra, tá? Características de polaridade e apolaridade são outras. Nós vamos estudar na sequência. Por isso que é importante você saber montar essas estruturas. Ok? Tá aí o SO2 e o SO3. Vamos fazer o do ácido sulfúrico e do sulfuroso. Vamos lá? Olha só. Eu acabei apagando, né, do enxofre, mas eu vou fazer ele aqui de novo, ó. Enxofre, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Certinho? Agora repare. Oxigênio, hidrogênio e o enxofre. Ah, vou pegar os hidrogênios e vou ligar aqui. Não vai dar muito certo. Pessoal, o ácido, ele precisa ter hidrogênios ionizáveis. Precisa ter hidrogênios que se solte da estrutura facilmente, para ser um ácido forte. O ácido sulfúrico, ácido forte, né? Então esses hidrogênios precisam se soltar.
E para se soltar, olha que interessante, ele tem que estar ligado ao oxigênio. Se ele estiver ligado ao oxigênio, ele é considerado ácido e ele consegue se soltar facilmente. Então, para esses casos dos oxiácidos, principalmente do ácido sulfúrico, do ácido sulfuroso, eu vou sair montando as ligações da ativa primeiro. Ah, mas não acontece as ligações simples primeiro? Sim, acontece. Mas para esses casos aqui, para não se confundir, eu vou sair montando as ligações da ativa. Dá uma olhadinha como vai ficar. Ó, eu vou pegar o S, então, vou fazer do H2SO4, tá ok? Então, vou pegar esses dois pares emparelhados e vou fazer a ligação com o oxigênio. Então, eu vou colocar um oxigênio aqui. Pronto, já fiz as minhas ligações dativas possíveis com o enxofre, ok? Repare, eu tenho mais 2 oxigênios para colocar e tenho mais 2 hidrogênios. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar um oxigênio fazendo uma ligação simples com oxigênio aqui. Aí vai sobrar 2 pares emparelhados e um par desemparelhado. E aqui também eu vou ligar outro oxigênio. Tudo bem? Vou colocar o outro oxigênio aqui. E vou fazer agora os pares de elétrons do oxigênio, que também está sobrando um par de elétron. Bom, está sobrando, mas tenho 2 hidrogênios. Vou encaixar um hidrogênio e cada um desses oxigênios. Olha aí, que legal. Esses hidrogênios aqui, que estão ligados ao oxigênio, são chamados de hidrogênios ionizáveis. Hidrogênios ionizáveis. Eles que se soltam. Quando ele se separa, ele deixa o elétron para o oxigênio. Isso que acontece. O oxigênio fica negativo e o hidrogênio sai positivo. Assim, né? Vai ligar com a água que eu vou mostrar depois na sequência aqui desse assunto com vocês. Tá legal? Então, se eu fosse montar ela no formato estrutural, como ficaria? S, vamos lá, ó, vou fazer dativo, o simples e o simples. E agora eu vou colocar os oxigênios. Aqui é uma dativa com oxigênio. Oxigênio, oxigênio. E agora eu completo com os hidrogênios. Olha só. Hidrogênio e hidrogênio. Beleza? Sossegadinho? Muito bom, né? Vamos fazer o do H2SO3. Esse do H2SO3 há uma certa consideração, tá? Ele pode estar nos 2 formatos, são aceitos e eu vou falar aqui com vocês os 2 formatos. Então vamos lá, vamos fazer esse SO3. O do enxofre, olha, agora vou acelerar um pouco mais, tá? Então nós já temos essa característica do enxofre. Vou fazer a ligação da ativa com o oxigênio, tá legal? Que esse daqui é bem importante se fazer isso. Tá aqui os pares de elétron emparelhado do oxigênio. E agora repare, eu tenho só mais um oxigênio para colocar. E eu tenho 2 hidrogênios para se encaixar. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um oxigênio e vou colocar aqui, ó. Tá legal? Então eu vou colocar um oxigênio aqui e aí ele vai ficar faltando uma ligação para completar. E aí eu ligo com quem? Com o hidrogênio. Esse cara é o hidrogênio ionizável, porque ele está ligado ao oxigênio, que dá a condição de ser estável
e facilitar a saída desse cara daqui. Agora, o outro hidrogênio, ele só tem uma posição para encaixar. Essa daqui, tá? E aí ele não tem esse hidrogênio ionizável. O ácido sulfuroso, ele é um ácido moderado. Ele tem dificuldade em soltar o seu segundo hidrogênio, tá? Então essa é a representação da molécula agora no formato estrutural. Fica dativa aqui, simples, simples. Vou ligar o hidrogênio aqui, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Vou colocar já tudo ligado, tá? OH ali. Que vai sair o hidrogênio dessa estrutura. Nossa, parece a da base, né? Mas a base, a hidroxila, ali é hidroxila, ela é ligada a um metal, tá? Aqui não, aqui é ligação covalente, aqui é molécula. Beleza? Ô Jorge, qual que é a outra forma do SO3? Olha, do SO3, ele é assim, ó. Eu posso tirar esse oxigênio daqui e ligar aqui. Então ficaria assim, ó, oxigênio com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio, uma ligação dativa com oxigênio e um par de elétrons sobrando aqui, ó. Tem pessoal que aceita a formação que ele está. Tudo depende da relação que você vai adotar, tá? Eu prefiro esse. Esse daqui me parece dois hidrogênios ionizáveis, tudo bem? Mas a correta para o meu conhecimento, da forma como eu enxergo, é essa daqui, tá? Mas apresenta essa. Os vestibulares colocam, é mais difícil, tá? Porque gera uma certa confusão até mesmo na academia com relação a isso, ok? Então vamos lá, vamos colocar só mais esses dois aqui que está faltando e agora a gente está trabalhando com o nitrogênio. N. Nitrogênio, família 5A, são 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Tá aí. Vamos trabalhar agora essa molécula. Vamos pegar o HNO3, ácido nítrico. Colocar um nitrogênio ao centro, tá legal? Vamos pensar, ele tem 3 oxigênios. Eu vou catar e vou ligar numa dupla aqui, vou ligar um oxigênio aqui com outro hidrogênio, para ser o ácido, e esse aqui vai fazer uma ligação dativa. Olha aí como ficou sussu. Quer ver? Vamos raciocinar juntos aqui, ó. Vou pegar aqui, vou ligar o oxigênio aqui de forma dativa, vou ligar o oxigênio aqui de forma dupla e vou ligar o oxigênio aqui de forma a se ligar agora com o hidrogênio. Aí. E aqui eu ligo o hidrogênio. Esse é o hidrogênio ionizável do ácido nítrico. Vamos fazer estrutural. N dupla, dativa e simples. Aí. Oxigênio, 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 tracinho e hidrogênio. Tá ok? Esse é o hidrogênio ionizável desse cara. Bom, adivinha o HNO2. O HNO2, qual que vai se soltar daqui? Esse cara aqui. Tudo bem? Que ele foi forçado a fazer essa ligação dativa. Para estabilidade geral, ok. Mas ele foi o último a ser preenchido, então é mais fácil ele sair daí. Então, para o NO2, vamos fazer ele aqui, ó. Ácido nitroso, fica N. Vou deixar até os pares aqui em cima. Uma dupla e uma simples, tá ok? Vou catar aqui 2 pares e 1. Oxigênio, oxigênio. Agora deixa eu colocar os outros elétrons. Tá aqui. Tá aqui. E aqui vamos colocar o hidrogênio. Beleza? Agora vamos desenhar a parte estrutural. N dupla,
Aqui vai sobrar o par de elétrons, se eu quiser representar. E o oxigênio ali do lado. Aí. Beleza, pessoal? Sossegadinho, né? Bem de boa. Bom, para fechar essa nossa aula aqui, eu vou fazer essas duas reações que são importantes para você enxergar como acontecem essas ligações da ativa nas reações, tá ok? Então vem comigo. Vou apagar tudo aqui para a gente ganhar espaço na luz. Bom, pessoal, então agora vamos para essas duas reações para você ver aonde acontece a ligação da ativa. Vai ter uma reação bem simples, né? A reação de ionização, que é a de formação do hidrônio, que é a parte corrosiva dos ácidos, tá ok? Como que ela é formada? É assim, ó, coloco ele na presença de água, eu tenho um ácido clorídrico aqui acontece um compartilhamento de elétron. Então, quando a molécula de água se aproxima do hidrogênio, repare, olha o que vai acontecer. Aqui tem uma densidade de carga muito elevada. O cloro é muito eletronegativo. O elétron do hidrogênio está praticamente quase todo próximo do cloro. Essa ligação ela é fraca. Por isso que o ácido clorídrico é um ácido muito forte, porque ele tem facilidade de perder esse hidrogênio. Mas aí a molécula de água vem até aqui, ele já está num relacionamento ali muito instável. E aí a água chega para o hidrogênio e, olha, eu tenho um par de elétron para emprestar para você. Se você quiser, vem para cá. Então o hidrogênio solta esse elétron e deixa para o cloro, e automaticamente ele fica com um orbital vazio. Ele fica com um orbital vazio. Vou desenhar ele aqui assim, ó, como ele ficaria. Ele seria isso aqui, ó, com um orbitalzinho vazio. Mas ó, pessoal, ele encosta, tá? Ele não fica solto assim, vagando por não. Ele vai, a água vai, encosta no hidrogênio e faz com que ele passe para o outro lado, tá? Então o elétron do hidrogênio passa para o cloro e ele pega um par de elétrons da molécula de água. Então ele ficaria assim, ó. Deixa eu mudar a cor, porque meus canetões aqui já estão indo embora. Então, olha só. Eu tenho aqui a molécula de água e agora uma dativa com o hidrogênio. Olha lá. Na compensação de carga, a hora que você somar todos os elétrons que deveriam ter aqui na última camada de cada um desses átomos, você vai ver que está faltando um átomo do hidrogênio, que ele passou para o cloro. Então essa carga fica mais. Esse é o H3O+, que nós representamos por H+. Nome dele, hidrônio. Tem um nome, tá? Ele é um composto altamente corrosivo, o hidrônio. E o que sobrou? O que sobrou foi o cloro chegado. O cloro foi lá e pegou o elétron do hidrogênio e agora ficou com ele. Já era. E esse elétron que ele pega, então, fica menos um. É o Cl menos. Beleza? Reação de ionização. Todos os ácidos, Jorge? Os ácidos inorgânicos. Os orgânicos também têm a mesma característica com essa formação, tá? Então, nós temos essa reação de ionização, olhando ela do ponto de ligações da ativa. E a formação do hidróxido de amônio, o NH4. Você sabe que essa base é a base diferente, né? Hidroxila ligada a um metal vai formar uma base. Mas agora aqui eu tenho um NH4 que caracteriza então por ligação covalente, e aqui um OH. Seria uma base de ligação covalente? Sim, com uma coisa que acontece aqui. Tem a formação de um cátion e de um ânion, e ele só vai existir e vai estar presente em meio aquoso, ou seja, em água. Fora disso, não existe hidróxido de amônio, tá? Não existe hidróxido de amônio que não esteja no estado líquido, porque ele precisa ser feito através de uma reação entre o gás amônia e a água, tá? Que é essa reação, então, para a formação do hidróxido de amônio. Dá uma olhadinha. Eu tenho o gás amônia e eu tenho a molécula de água. Olha o que vai acontecer agora. O hidrogênio vem aqui da molécula de água
e ele acaba então sendo, agora vai fazer uma ligação dativa com o nitrogênio do gás amônio. O elétron do hidrogênio migra para o oxigênio, que é muito eletronegativo, e ele quebra essa ligação e passa para cá. Tá legal? Ele migra para o nitrogênio. Então como é que vai ficar? Assim, ó, o nitrogênio, agora ele vai fazer a ligação dativa com outro hidrogênio. Olha aí. Toda essa estrutura vai estar faltando o elétron do hidrogênio que deixou para o oxigênio. Então essa carga ela é positiva. Aí, essa estrutura como um todo atua como um cátion, tá ok? E o que sobra? O que sobrou foi o OH. Só que agora, olha só, OH, deixa eu mudar a cor aqui, OH, e o oxigênio, o malandrão, ele pegou o elétron que seria do hidrogênio. Aí. E com essa característica de ter pego o elétron do hidrogênio, ele fica negativo. Então, dentro da solução aquosa de hidróxido de amônio, existe isso aqui, ó. Não isso, tá? Isso aqui é a representação deles, mas eles estão assim no meio aquoso. Tudo bem? Pessoal, espero ter contribuído para vocês, ajudado vocês aí com essas aulas, que seria como se nós estivéssemos presentes na sala de aula. Falei de tudo que é possível estar conversando sobre ligação covalente. E agora eu preciso que vocês resolvam os exercícios, tá? Então eu vou deixar como atividade a resolução dos exercícios. Pegue eles aí, não são muitos, são poucos. E se você, agora com um pouco de tempo a mais, né? Estamos falando de quarentena, você pega e tenta resolver os TCs. O pessoal aí que tiver os intocáveis, pega os intocáveis e vai resolver os exercícios, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato lá no Classroom e a gente bate um papo. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção e vamos que vamos. Se Deus quiser, vamos todos sair dessa, todo mundo saudável e com inteligência para raciocinar melhor sobre tudo isso como é a humanidade. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Fui! Au!